Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Eu sou o Luciano Souza e esse é o episódio 98. Chegando a 100, né, Anderson? Ô, 100, quem diria, hein? E a audiência bombou. Cara, eu vou falar pra você que o comandante Luca tá bem na finta, viu? Vou falar meio na gíria com ele. Não para de chegar mensagem lá no Instagram dizendo assim: meu comandante bonito, coraçãozinho. Olha isso, hein? O comandante tá arrepiando corações, difícil, né? Hein? Antes da gente iniciar o nosso bate-papo com uma convidada especial, hoje é um tema bem legal para condomínio. Isso é legal. Eu acho que isso tem mudado, né, a característica de cuidar de condomínio. Sim, né? isso ajuda muito, né? Queria agradecer a audiência do Em Questão, você que está nos assistindo, que se inscreveu, curtiu, compartilhou e apertou o sininho. Muito obrigado. E você que vai nos assistir, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer os nossos apoiadores, a CBR Certificadora Legal, representada pelo Anderson, a G5M, a Casa de Bomba São Paulo. Você que precisa trocar sua bomba ou fazer manutenção, esquece isso. Trocar é a melhor opção hoje, né? Fazer manutenção já não dá mais, porque o valor da manutenção é o dobro da bomba nova hoje, né? Isso é então, fato. se vocês que procuram uma bomba nova para fazer a reposição, procura a Casa de Bomba São Paulo, fica na Washington Luiz, 5.644, Jardim Aeroporto São Paulo, tá? Grupo Cieta, a BEI também é uma empresa de gás, tecnologia, que tá aí ajudando a gente nesse sentido, né? A Dimambom, uma Premier Piscina, Especial Condomínio, Especial Imóveis, Bela Telha, Pegou Marketing, o melhor mercado do Brasil, Schneider Segurança, Migrato Soluções e Eficiência, Meu Setor Contábil, Esperança Animal e Laquiato Pet Store. Né? Hoje a gente está com uma convidada especial chamada Thaís de Góes, consultora financeira da Ademicon. Falei certo? Isso mesmo. Tá vendo? Então, aí. Thaís, seja bem-vinda. Obrigada. Sim. Pode contar para nós a sua história referente a isso. A gente já sabe aqui pelos bastidores, mas o pessoal do Em Questão quer saber. Exatamente. Vamos lá. Vou me apresentar primeiro, né? Claro. Eu sou Thaís, tenho 40 anos, sou casada com a Tayla, que é minha sócia, trabalha comigo na empresa. Tenho 2 filhos, Felipe, 14 anos, Rafael, 12 anos. Eu comecei, né, na Ademicon como cliente. Eu queria adquirir uma casa, vi que o financiamento ia sair assim um absurdo. Conheci o consórcio, pesquisei bastante as empresas, acabei me tornando cliente da Ademicon e aí me apaixonei pelo produto. Sou contadora há 26 anos, atuando na área. Comecei a ver estratégias, planilhar e vi que o consórcio era uma excelente oportunidade para vários nichos. Me apaixonei e hoje estamos aí como consultora financeira. Show! E é muito bom essa. É uma forma realmente de vamos dizer assim, nós meros mortais ter aí uma alavancagem de fato de patrimônio, né? Exato. E o legal disso tudo, o que isso tem a ver com condomínio? Hoje tem muita coisa boa para o condomínio, realmente referente a essa situação. A Thaís está aqui para a gente poder falar sobre esses novos ensechos que estão entrando no condomínio, né? Isso está ajudando os condomínios, principalmente em implantação, casos de vocês fazerem reforma, reparo, em grande escala, né? Isso. Então a Thaís vai falar um pouquinho, né? Exato, porque isso aí você, síndico, presta atenção que isso é muito bom para nós. É perigoso o síndico falar assim: eu não vou fazer pro condomínio, vou fazer para mim. Eu já quero fazer, hein? Não, mas é legal, né? O problema é que tudo hoje, a gente sempre fala aqui que o condomínio ele já está sendo vigiado, né? O condomínio ele já está sendo, já tem outros olhos para dentro do condomínio, né? Eu falo de instituição financeira, né? Essas instituições eles já têm uns outros olhares, né? Os bancos de grande escala aí eu acho que ainda não percebeu isso, né? Porque querendo ou não, a gente tem o que com os bancos de grande escala? A conta recebe o dinheiro, eles colocam investimento e eles ganham sozinho. Exato. Hoje já não é mais assim. Sim. Né? Exato. E eu tive essa grande ideia porque sempre morei em condomínio, né? Agora que eu tô morando em casa, sou síndica do condomínio Olha lá. aonde eu tenho a casa. Pessoal, ó um olho piscando, ó. Já tá assim, já um olho... Ela já tá com o olho piscando porque síndica é assim.
Eu costumo falar que assim, você tem as ideias e as pessoas sempre querem aprimorar suas ideias, né? Sim, o síndico sim. sofre com isso. E a gente passou por um problema no nosso condomínio, onde a gente teve que fazer um rateio para poder fazer um telhado. A construtora entregou uma laje assim bem daquele jeito. Bem ruim. Tava dando infiltração nos apartamentos de cima, ninguém é obrigado a conviver com isso, então a gente precisou fazer essa obra emergencial. Na época, correria, tudo mais, eu fiz o rateio, nós pagamos ali duramente 19 casas e deu certo, conseguimos aí fazer essa obra. Aí eu pensei, por que não fazer um planejamento médio e longo prazo? A gente investe no dinheiro enquanto não precisa, para quando a gente precisar, fachada do seu condomínio, troca de piso, restauração de garagem, Sim. obras maiores, a gente investe um pouquinho por mês, dividido por todos os condôminos. Ninguém nem sente, né? Em alguns casos, nem precisa aumentar o condomínio, dá para encaixar isso naquela taxa condominial que já se cobra. E quando contempla o consórcio, você pega o dinheiro e consegue fazer a obra. Até porque as empresas geralmente pedem 50% no ato, 50% no término. E muitos condomínios não têm esse caixa. Não tem, isso é fato. E esse planejamento, na verdade, é a coisa mais sadia, porque não é todo condomínio, né, Luciano, que aguenta falar assim, não, vamos fazer um rateio X valor. A realidade tá cada vez mais difícil, né, Luciano? Sim. Os impostos aumentando, e aí nós percebemos, agora falamos de condomínio, né, Luciano? Nós percebemos que a reforma tributária que está aí vigente e tal, ela tá indo para cima de nós e o custo está subindo, né? E pensando na situação que ela tá falando, você viu que ela falou assim, ó, tivemos que fazer um rateio para poder resolver. Sim. Aí você vai fazer um rateio a longo prazo. Vamos lá, a gente tem condomínios aí que daqui 5 anos vai ter que fazer a fachada. Porque aí você tem a lavagem, impermeabilização, os 3 primeiros anos. Sim. E depois aí você se mantém, porque vai sair. Não tem. Acho que a segunda vez já não existe mais. Porque aí começa a cair fachada, trinca. E aí o cara tem que fazer um longo prazo. Você imagina o seguinte: você vai fazer aí umas 3 torres, são 500 unidades, pintura de fachada, impermeabilização, reparo, 1,5 milhão, 1 milhão e pouco isso. aí, mais ou menos. Você faz um consórcio disso, preservando o tempo, né, que vai ser usado. Aí você, em vez de você pagar, de fazer aquele rateio de 1,5 milhão durante tantos meses, você tem o rateio da parcela. Dilui isso. Não, você separa. Vamos Sim. fazer o rateio da parcela. Imagina isso em 500 unidades. Não se sente. Aí você faz, ó, vamos fazer o primeiro rateio para dar de entrada para ser contemplado, né? Ou fazer um rateio junto já. Ou e você já faz o rateio da... Imagina isso, qual é o custo disso pro condomínio? Sim. Você vai ver nego dando risada. Você fala, pô, cara, o parcela o cara vai pagar 500, não sei quanto, dividido aí em, sei lá, se der 5 mil, cara, isso aí vai dar 50 reais, 100 reais. O que... 1 milhão é menos que 5 mil por mês. Então, Olha que doideira. Sim. 1 milhão é menos do que 5 mil. Menos que 5 mil. Bem menos que 5 mil. Olha você só. vê, aí você acaba aquele desconforto de ter que o cara tá pagando a cota e ter aquela mais um rateio. Cara, você tem, hoje a gente, para você ter uma ideia, a gente fez um rateio para poder fazer a individualização do gás. Sim. Cara, é absurdo, porque você tem hoje condomínio que paga por fração ideal. Então você tem apartamentos de 115 metros quadrados que vai pagar R$1.000 num aparelho que custa 500. Você entendeu? Então você vê, por fração ideal, por mais seja, vamos lá, R$2.000, R$3.000 dividido para todo mundo. Por fração ideal, o cara fala, cara, eu não tô pagando nada, isso Ele não sente. E às vezes, no próprio planejamento financeiro do condomínio, que você dá uma apertada e tem aquela sobra converte Sim. na parcela. E aí você tá fazendo caixa pro condomínio. E, isso aí é quase E impossível. eu ainda falo. O morador dizer não. Vai virar corte, mas acaba aquele negócio do síndico assim, ó, piscando, porque aí ele já não fica mais apavorado que tem que chamar uma assembleia e falar, Não. galera, ó,
ficou 1,5 milhão, você vê aquele nego gritando, pulando de altura, como se ele fosse pagar sozinho 1 milhão. E como colocar isso, né? E assim, e não é barato. Não é barato porque assim, o pessoal acha que descer fachada, pintar, é que o cara não ganha, você não paga nada, você paga insalubridade pro cara, você paga tudo. Sim. E é caro aquilo lá, né? Do cara fazer aquele trabalho. Fora garantia e tudo. E o pessoal fala assim, mas o meu condomínio é novo, a gente não tem essa preocupação agora. Mas o ideal são para condomínios novos, porque você começa agora para quando precisar fazer o seu caixa. Você ter ali o seu consórcio, o seu crédito para estar usando. Ainda mais, eu acho que é muito importante os condomínios menores fazerem isso. Exatamente. Porque, querendo ou não, nós olhamos hoje, tem os lançamentos de condomínios de até 30 unidades. E são torres. Vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer o retrofit, né? Vai ter que fazer a pintura, ele vai ter que fazer uma melhoria. E como ele vai fazer isso? E para ele é um impacto financeiro muito grande na hora de fazer um rateio. 300 mil. Não é nada. Por um condomínio, não é assim. Depende da quantidade de unidades, sim, a parcela fica alta. Exato. Então, isso que você está apresentando é uma grande saída para resolver. Porque uma coisa nós sabemos, vai ter que fazer essa fachada uma hora ou outra. E pode ser uma melhoria que ainda vai te trazer uma lucratividade. Sim. Por exemplo, uma energia solar. Sim. Você investe nisso com um custo baixo mensal como consórcio e depois ainda você tem um retorno na conta de energia. Sim, quer dizer, é um planejamento que todos ganham. Sim. Todos ganham. Valoriza o patrimônio, o bolso não vai ser tão afetado e o caixa do condomínio ele vai estar bem sadio. Sim. E assim, vamos lá, eu quero fazer, vou pular com o meu condomínio. Sim. Quais são as exigências, quais são os tipos, o que eu posso fazer? O condomínio, ele fez, existe, isso para mim é novidade. Então assim, eu vou fazer uma carta de 1 milhão. Mas assim, não é para uma fachada ou outra. Eu estou fazendo como a título de investimento pro condomínio. Eu posso utilizar para qualquer coisa pro condomínio ou ele está vedado projeto para solar, para uma pintura, para um elevador, ou ele está livre? O consórcio ele existe em 3 modalidades de carta, que é a carta de serviço, que aí não entra na questão do condomínio, a carta de imóvel, que é a que entra para o condomínio, e a de automóvel. No caso, a gente, pro condomínio, usa a de imóvel. Dentro da carta de imóvel, você pode fazer tudo relacionado ao imóvel. Então, comprar um terreno, fazer uma reforma, arrumar documentação, construir, comprar. Sim. Então, tudo relacionado a imóvel você pode fazer. Só que também nós podemos fazer para o condomínio a carta de investimento. Que aí é uma outra estratégia que a gente usa. Isso é legal. Que aí a gente chama de banco de cotas. Então, conforme você vai contemplando as suas cotas, você vai fazendo dinheiro com elas. Isso e como que é a contemplação? Né? Também no giro do dinheiro? A contemplação, ela existe pela sorte e aí é aquilo. O consórcio não é só a sorte, ele é a estratégia que o seu consultor vai estar te direcionando. Então, a gente trabalha com lance embutido, que é um lance que você não precisa dispor de dinheiro, ele sai do seu crédito. Legal isso. E, de repente, um condomínio tem uma obra emergencial, tem um dinheiro em caixa. Então, a gente consegue dar o lance misto, que é o embutido com o dinheiro. Isso acelera a sua contemplação e vai deixar o condomínio com um caixa ainda, não descapitalizando 100% e uma parcela bem baixa durante os 220 meses, que é a carta de imóvel. Isso é legal. Isso é legal. Assim, um caso de um... Isso acontece até para condomínio, no caso do... Thaís, tá certo? E é com I. É com I, né? T-H-I e o GOIS não tem acento. Tá, ele vai tirar então. Tá. Mas o emblema da Ademicon é esse? Esse mesmo. Patrocinamos o Big Brother. Olha. O São Paulo, né? Ô, João, tira pra gente. A gente vai só acertar o nome dela aqui, deixar bonitinho.
Valeu, eu vou colocar aqui para eles. O que acontece? Eu ia te perguntar o seguinte, vamos lá. A gente sabe que tem condomínio que ele está no negativo. E tem condomínio que pega dinheiro emprestado da administradora. E a administradora cobra em grandes parcelas. O condomínio consegue fazer uma carta de crédito no valor, com um valor mais baixo, porque os juros correm, né? Com valor baixo e sem dar o lance, usando o próprio valor da carta de crédito, um valor a mais. Eu não sei como que funciona, se vocês... Vamos lá, o cara quer 500 mil. Pega 550, não sei. Aí a gente faz uma conta ao inverso para poder ver. O lance é 20% do valor da carta, o embutido. É padrão. Sim. Então aí a gente faz a conta inversa para ver quanto que você precisa na mão, qual a parcela que cabe para aquele momento. Então, assim, é um planejamento que é específico. Cada condomínio vai ter o seu, cada pessoa física tem o seu. Eu faço o trabalho de consultoria, então isso não tem custo. Eu faço uma reunião com o síndico, a gente vê a saúde do condomínio, vê o que pode fazer, depois nós vamos para a assembleia com os moradores, para eu poder passar para eles como funcionam, porque tem muita gente que tem um preconceito com o consórcio, né? Então aí eu passo isso, aprovou em assembleia, a gente já dá início no planejamento. O consórcio é tempo. Quanto antes começar, mais rápido vem a sua contemplação. Existe risco no consórcio só de ser contemplado. Isso. Eu acho isso é mais importante. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. E eu acho que, vamos dizer assim, as pessoas ficam meio assim, porque diferente de um financiamento, é bate-bola. O consórcio é planejamento e culturalmente o brasileiro tem uma dificuldade do tal do planejamento financeiro, porque algo que em outros países, o americano faz muito bem isso, ele doutrina a criança ali desde o prézinho ali, do fundamental, né? E segue, ele põe isso na cabeça. Sim. O brasileiro não, é meio imediatista. A gente não tem um estudo financeiro. Eu costumo falar, isso falta dentro das escolas, uma faculdade. Em casa a gente preserva muito isso. Eu ensino os meus filhos, vocês querem? Tem um preço. Sim. Isso mesmo. Eita. Vocês querem? Tem um preço, tem um custo, tem um trabalho. Sim. Então a gente trabalha isso. Eu aprendi na marra, a minha família nunca foi especialista em guardar dinheiro, né? Eu vim mudando essa cultura. Mas isso é o mal do brasileiro, né? A gente não foi orientado para esse tipo de coisa. Você vê que na escola você é orientado a ser CLT. Sim. Você não é orientado a fazer investimento. O Brasil não tem esse negócio, né? O Brasil não tem esse negócio de investimento, né? Sim. O Brasil, você pode ver que quando a gente fala de PJ, empresa, esses negócios, é meio que um negócio assim, o cara é empresário, vai esfolar o trabalhador, esses negócios, não é bem assim, né? Exato. Esse é o grande problema do nosso país. É cultural, né? Mas isso tende a mudar, porque uma coisa que o brasileiro tem, ele gosta de ter a vantagem, ele gosta de ganhar. Sim. Então, de forma ou outra, isso força ele quando ele olha para o ganho. E o que mais amarra no consórcio, na mente de trás, acho que cria, essa história do tempo de contemplar. Qual foi a maior experiência sua de contemplar rápido ou demora? Qual que é essa janela? Porque é isso que é importante. As pessoas falam, e aí? 200 meses. Pô, eu vou ficar 200 meses? Não, daí você já colocou que tem as estratégias. Como é isso? Além das estratégias, a Demicon ela tem um diferencial. Ela tem o fato de não entrar pessoas no grupo que já está em andamento. Outras administradoras de consórcio fazem isso. O Luciano foi contemplado e a Thaís quer aderir ao consórcio. Então eu viro a cota, ele era 10, eu viro a 10.1. Então aquele grupo vai ter sempre aquela quantidade de pessoas. Então geralmente você vai ser contemplado pela sorte ou dando um lance. Na Demicon não. Além da gente ter que contemplar
todo o valor que entra, porque somos auditados pelo Banco Central. Então, por exemplo, entra 6 bilhões, a gente tem que contemplar esses 6 bilhões. Então, tem grupos que contemplam 20, 40, 36. E aí não entram. Então, a sua chance, ela aumenta estatística já no mês seguinte. Sim, isso é interessante. E, legal. E como isso poderia ajudar um condomínio numa implantação, Anderson? É isso que é interessante. A gente colocou um tema aqui que eu nem falei no começo, mas era um tema de implantação, previsão, ajuste fiscal e aonde entra a especialista em consórcio. Isso é legal. Isso é legal. Você entendeu? Por quê? O que a gente sempre fala quando a gente pega um condomínio de implantação, Anderson? Nossa senhora. O que nós sempre falamos é assim: o início dele vai ser custoso, tem várias coisas a serem impostas. E planejamento financeiro, ele tem que ter. Ainda mais porque tudo vai depender, né, Luciano, do tipo de condomínio. Hoje, o padrão Minha Casa Minha Vida, até pelas vantagens, ele representa 70% das entregas e lançamentos. Então, assim, é muita gente. Só que entra a história do impacto de cota. Eles são resistentes a aumentos, até pela própria condição financeira. E isso ajuda muito, que dá para fazer um planejamento no início para uma coisa que, né, Luciano, nós sabemos que vai acontecer. Né? Vai acontecer manutenção de fachada, vai acontecer manutenções mais caras que vão vir rateio, né, Luciano? Elevadores. Cara, ó, não vou fazer propaganda da Demicon não, mas isso é uma coisa que é bem legal para condomínio hoje, né? Acabei de falar que às vezes a gente tem que fazer um levantamento de... Você vai fazer uma obra, tem empresas que parcelam em 3, 4 vezes. Mas o valor de entrada é 50, 60 mil reais. Você parcela 60 mil reais no primeiro mês, depois parcela de novo e assim vai. O valor é elevado. Faz isso lá em longo prazo, entra para poder já ser contemplado, né? Se não vai investir agora o dinheiro, guarda. Faz uma nova. E ganha, lá, né? Você tem a possibilidade do ganho, não é? Vai fazendo um processo disso. Sim. Né? Eu acho que tem gente ligando aqui pedindo dinheiro já também. Olha lá, ó, já estão querendo fazer. Falar assim pro pessoal da audiência. Ela falou que o único problema é ser contemplado. Já começou. Já estamos assim, falar pra audiência. Isso deve ser algum sítio que deve estar piscando os olhos. Calma que... Só chamar no Instagram. Minha esposa já faz o atendimento agora. Mas isso é legal, né? A gente tem que trazer possibilidades para o condomínio, porque o que sempre acontece em condomínio? A gente tem um problema muito grande. Né? As pessoas querem diminuir preço porque eles querem diminuir o valor da cota. Sim. Só que nem sempre diminuir valor, você consegue diminuir o valor da cota. Sim. Né, Anderson? Sim. Porque o que acontece no condomínio? É sempre planejado as manutenções diárias. Exato. Né? Só que você não planeja uma emergência. Você não planeja uma situação. Sim. Aí, assim, as pessoas têm a impressão da seguinte forma: quando der um problema, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, chamar uma assembleia e falar assim, vamos ter que arrumar. Não. Dependendo da emergência, o cara tem que fazer. E aí muitos não entendem isso, né? Então, não dá para baixar a cota sempre. Deu problema, conseguiu baixar valor da manutenção X, conseguiu baixar valor da manutenção X, a cota continua. O pessoal já está acostumado a pagar aquele valor. O que dá para fazer é, no próximo ano, a possibilidade de não aumentar um valor muito exorbitante. O que, assim, isso, você fazendo um planejamento, você evita até inadimplência. Sim. Porque quando sobe muito a taxa condominial, o brasileiro às vezes está com as contas ali, no limite. Sim. E não é que a pessoa deixou de pagar porque não quer pagar, porque não concordou. Não, muitas vezes não cabe... O aumento que teve não cabe no orçamento daquela família. Então, aí isso vira uma bola de neve. Atrapalha quem paga, atrapalha a pessoa que não está pagando. Então, tudo isso pode ser evitado com planejamento. Sim, isso abre um leque de possibilidades muito grande, né? Imagina os prédios, em todas as capitais tem, como São Paulo tem, aí o Centro Antigo, o retrofit, as obras nos prédios antigos, que é um grande problema. São obras caríssimas, né? Anderson, eu tava pensando aqui numa coisa que tem tudo a ver com isso, né? A gente fala brincando aqui que o síndico ele sempre fica
nervoso com as coisas. A gente sabe que fica, né? Tem síndico que ele mantém o controle, mas ele sabe que o cara tem que resolver esse problema, tem que fazer isso. Eu falo, mas eu vou trazer um cara, a gente, para fazer um desenho aqui, sempre quando a gente trazer, porque assim, a Demicon vai ter aquela fila de síndico e o psicólogo para entender o que está acontecendo com ele, com o condomínio, para ele poder pegar o valor e ele ficar mais tranquilo. Porque condomínio hoje é muita situação. O grande problema, o marco do condomínio é a situação financeira. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Manutenção, algumas manutenções, a gente pode falar o seguinte, manutenção não pode parar, mas alguns casos, alguns setores aí, o cara consegue dar uma segurada, né? Não tem o que fazer, dá uma segurada, troca de lâmpada, dependendo do lugar. Eu tenho lugar aí que você tem lâmpada em lugar que não precisa ter. Sim. Então você dá uma segurada, né, Anderson? Sim, sim. E trabalha dessa forma. Mas hoje a gente tem um trabalho bem legal entre as empresas. Algumas empresas abraçam o condomínio. A gente se fala que condomínio não é mais o síndico, não é o síndico que negocia pelo condomínio, é as empresas. Então quando você faz um negócio com uma empresa, literalmente o negócio é com o condomínio. Você é só o mediador disso. Sim. Né? Então isso ajuda demais. E realmente esse negócio, esse tipo de consórcio para condomínio, eu tenho certeza absoluta que você vai ter muita gente procurando sobre isso. Sim. Né, Anderson? Sim. Acho que se ele não quiser ter dor de cabeça, né? Se ele quiser manter lá aqueles negros gritando na orelha dele... É que assim, é algo inevitável. Sim. Infelizmente, há coisas que o síndico, na sua gestão, ele consegue protelar, mas são coisas inevitáveis. Esses dias atrás, eu tava conversando com uma síndica, que ela é uma síndica de um condomínio de alto padrão mesmo. Apartamentos de 2, 3, 4 milhões, 5 milhões. E ela falou uma coisa pra mim que eu sempre achei que não tinha, mas tem. Esses caras não pagam cota em dia. Não paga. Não é. Aí eu falo, mas como assim, Luciano? Cara que tem 10, 15 milhões, o dinheiro tá no investimento. Ele não vai tirar lá pra ficar pagando conta. O dia do condomínio. O que ele faz é o seguinte, as contas dele, de uso dele do dia, quem paga é a empresa. Você entendeu? Ele vai pagar sempre atrasado. Sim. Com juros, correção, pra ele não é viável. Outra, e os juros é uma coisa simples. Ele vai pagar por multa, por atraso, multa mensal, somando tudo dá 2%. Aí depende do tipo de aplicação e o volume financeiro que ele tem, ele tá ganhando 4%, 5%. Então para ele faz a conta, peraí, eu vou perder de ganhar 4%, 5% por causa de 2%? Sim. Não. Daí ele faz aquele 5 é maior que 2, então no final eu ganho 3. Atrasar, sim. Ganho 3, né? Fora o cartão, é muito mais barato dever condomínio do que cartão de crédito. Exato. E Tara, como entrar em contato? Eu tô falando da sua sócia, da sua esposa. Ô Thaís, como entrar em contato com vocês? Aonde procurar vocês? Né? Nós temos a nossa rede social, né? Instagram, TikTok. Eu costumo fazer lives, tem vídeos lá explicando. Isso é legal. Então, a gente costuma dizer que o contrato não tem letras pequenas. A gente trata bem claro. Se quiser estar indo no nosso escritório, fica no Anália Franco, ali pertinho do shopping. Aí marca um horário com a gente atende a pessoa lá, faz o projeto pessoalmente. Ou podemos ir até o condomínio. Oh, que legal. E entrar em contato pelo WhatsApp sempre também. No condomínio, né? Porque o síndico vai sempre te receber no condomínio. Sim. E uma coisa legal do consórcio é que o dinheiro fica protegido. Porque você só pode mexer nele após a contemplação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse dinheiro, vamos supor, ele é contemplação por dinheiro, eu não tenho que especificar alguma coisa sobre o que vai ser feito. Vamos supor, eu posso pegar o valor, eu não preciso... porque assim, no banco tem coisas que você vai fazer que tem cartas de crédito que não, para carro. Você não consegue pegar o valor logo de imediato. Sim. Né? Ou você tem o valor do carro e a carta contemplada paga. Tá, o nosso processo é bem rápido, né? Eu tive aí, nessa última assembleia, um cliente de investimento que ele contemplou, ele vendeu a cota dele. 5 dias úteis, dinheiro na conta dele e as parcelas já foram para quem aderiu à carta. Então, assim, é muito rápido. Reforma, fechou lá o contrato, apresentou a nota fiscal, crédito liberado. Então, é bem rapidinho o processo. Então, assim, se eu sou contemplado, então,
e porque tem muita gente que não sabe absolutamente nada. Fui contemplado. Pô, eu não quero fazer, eu quero vender. Vocês também vendem ali pros grupos de usuários? Nós, como consultoras financeiras, a gente vai atrás disso. A pessoa não tem trabalho nenhum. O trabalho que a gente diz, manter o investimento pago no dia. Única regra do consórcio é essa. Eu esqueci e contemplei. Aí você não pode nem usar o crédito e nem vender o seu crédito. Você vai ter que esperar ser contemplado de novo. Porque tem que estar em dia. É a única regra. Mas você não perde? Vamos supor, se você não pagar, você já perdeu. Não é assim. Existem, durante alguns meses... Esqueceu, por exemplo. Você esqueceu de pagar. Chegou o dia 15, que é o dia do vencimento, você esqueceu. Aí contemplou na assembleia. Puxa, Thaís, esqueci de pagar. Vai ter que esperar ser contemplado de novo. Não, mas vamos supor. Se eu faço um consórcio. Eu faço um consórcio. E aí deixo de pagar. Ele continua rodando com o meu nome ainda, tudo? Durante 3 meses. Aí ele autocancela. Mas aí eu perdi o dinheiro. Não perde o dinheiro. Quando acabar o grupo, você recupera parte do valor que você investiu de volta. Entendi. Você não perde. O consórcio, você não perde o dinheiro de hipótese nenhuma. Eu fui o último a ser contemplado. Me lasquei. Vou ali, um prejuízo, não. Aí a estratégia é outra. Em vez de você vender a sua carta, você compra um imóvel, coloca para alugar, o seu inquilino vai pagar as parcelas restantes, além de você ter um patrimônio, você vai fazendo a sua aposentadoria imobiliária. Eu falo assim, calma pessoal, deixa acabar o podcast. Não, agora, calma, agora você tá falando aqui, a audiência já... Ô Anderson, falaram para mim você levantar a mão assim. Na frente da tela. Não, levanta a mão, tira do braço dele, faz assim. Por que eu vou levantar? Falou, parou de tremer, tá vendo? Parou de tremer. É que agora eu vi o final do túnel. Enxergou o final do túnel. Não, porque condomínios é difícil. Nós temos... Todo condomínio é aquilo que eu falo. E o Luciano sabe bem disso. Todo condomínio vai ter que fazer uma obra grande. Sendo ela fachada, sendo ela para substituição de sistemas, não adianta. Condomínio não é construir, tá lá, ele vai. Não, ele é igual nós. E é o seu patrimônio, você tem que valorizar ele. Se você deixa acabar, destruir, aquilo desvaloriza. Em vez de valer 400 mil, quando você for vender, tá valendo 300. Olha que legal você pegar um condomínio, a gente pega muito desses condomínios quebrados. Você pegar um condomínio aí com uma dívida aí, você falar para eles, pessoal, vamos fazer o seguinte, agora vamos trabalhar, fazer uma assembleia, né? Chama a Thaís e fala para eles, o condomínio tá assim, assim, a Thaís faz a proposta do que precisa para poder receber isso. E aí paga, quita, fica uma parcelinha pequena, né? Ninguém nem sente. Ninguém sente, vai pagando isso, porque às vezes você vai fazer aí empréstimo, você paga um absurdo, Sim. que é o que é mais fácil hoje. Né? É o bate-pronto. Você recebe, mas quando você vai pagar, você paga o dobro, o triplo. Aí o seu dinheiro trabalha pro banco, não para você. Não para você. No consórcio é diferente. O dinheiro trabalha para você. Ele vai te dar algum retorno positivo de alguma forma. Aí, como consultora, eu também vou passar a estratégia. Contemplou muito rápido, vamos por essa linha. Demorou um pouquinho mais para contemplar. Então, é essa linha que a gente vai seguir. E deixa eu te perguntar, quantos meses, dependendo do valor, quantos meses? Qual o prazo máximo que vocês têm e o prazo mínimo? Não existe prazo mínimo. O máximo são 220 meses de imóvel, que a gente usa para investimento também. Você dá o quê? 10 anos? 20 anos? 18 anos. 18 anos, Aí você fala, demora muito. Demora. Faz 11 anos que o Brasil perdeu de 7-1. O Anderson tá com 60 anos na cara dele. 60 anos, aonde você tá? É louco? Vai te lascar, cabra. O negócio de 60 anos. Não, mas passa rápido. Não, passa rápido, mas fazendo uma estratégia, dá pra você aquilo lá. Às vezes é mais fácil eu ter 10 cartas, vamos dizer, eu quero 800 mil. Fazer 10 de 80,
Porque é estratégia. Sim, aí você vai ter 20 chances por mês dentro de um mesmo grupo. Aí a gente usa umas estratégias e aí do nisso, grupo. E aí você vai escalando. Pode, das 10 cartas, uma contempla. Então você já faz uma outra coisa. E aí vai escalando. Isso mesmo. Quando você olha, você já tá Nós com já seu tá fazendo objetivo. propaganda. O segredo do consórcio é você replicar a sua operação. Não, isso. Sim. Seja igual para ação. condomínio, pessoa física. É igual ação. O bom é que a ação você precisa acompanhar. O consórcio não. Ele tem rentabilidade de 6% ao ano. E ele não tem risco nenhum porque não depende da economia. Então não importa se está tendo guerra, se vai trocar o presidente, se é ano de Copa do Mundo e todo mundo dá aquela parada. Ele vai continuar rodando nas regras que você entrou sabendo que são. Deixa eu te perguntar, nesses, né, vamos supor, na carta de crédito não, no processo de você fazer o coisa, né, como que é o nome? De consórcio. O consórcio, de você fazer o consórcio. Tem seguro embutido, tem alguma coisa? Tem com seguro e tem sem seguro. Tá. Depois da contemplação, se você for usar o crédito, aí é a mesma forma. Tem que ter algo arrendado, porque a Demicon precisa de uma garantia. De uma garantia, porque senão pega lá os 100 mil que você fechou, você some no mundo, para de pagar, qual que é a garantia? Mas isso assim, tudo a gente explica. Eu acredito que o próprio imóvel, se ela compra o imóvel, aí faz como um sistema natural. Igual o financiamento. Exato, você financia, ele fica no nome do banco até a quitação. Hipoteca, ela fica até a quitação. Isso. Né? A única coisa é que você pode adquirir o imóvel e a porcentagem ser menor do que... o custo é muito menor, né? O consórcio ele não tem juros, ele tem a taxa administrativa, que dá 1,3 ao ano. Então, no contrato do condomínio, pegando o valor para quitação, teria que colocar alguma coisa nesse sentido? Aí a gente vai ter que arrendar alguma coisa. Entendi. Aí existem algumas regras. Só que isso assim, em assembleia, numa reunião com o síndico, aí a gente vê como está o condomínio, o que o condomínio tem, e aí a gente faz a estratégia em cima disso. Dizer assim, muito... num geral, não dá. Cada cliente tem o seu atendimento personalizado. Ela é moldável para a situação do próprio condomínio. Exato. Porque cada condomínio tem a sua tipologia. Não, sim. E aí acabou. Quer dizer, a grande diferença também não é algo de prateleira. Ele é moldável, exclusivo para o condomínio, até por isso que tem o atendimento de vocês, de ter uma consultora especializada. E aí é do início ao fim. Seu contato vai ser comigo ou com a minha esposa. Nós temos hoje um administrativo que cuida dos serviços gerais, mas dúvidas é com a gente. Não é atendimento de robô, não tem que ligar na empresa. É legal porque é para tirar dúvidas, né? Não existe, não tem como você colocar aí para poder falar sobre isso. Sim. Tem que ser coisas pessoais, porque, querendo ou não, você está mexendo com a pessoa, né? A pessoa está tentando ter ela está tentando ter se assegurar alguma coisa para poder entender e fazer com segurança, né? Sim. Entendeu? E aí eu costumo falar, nós não vendemos o consórcio, a gente dá uma consultoria, a gente ajuda você a realizar o seu sonho, a crescer financeiramente. Então vamos supor, se eu fizer, para ver se eu entendi, né? Vamos supor, se eu fizer numa grande escala pelo condomínio, eu tenho que colocar alguma coisa de garantia. Se você for usar o crédito. Se você for vender o crédito, não. Não precisa. Porque aí você vai ficar sem as parcelas. Como que é vender o crédito? Tem alguma porcentagem que fica? Sim. Como que funciona? Tem uma porcentagem que é de 20% a 35% do valor do crédito. Sim, que é o que vai custar a venda dele. Isso, aí depende assim, a demanda que tem o seu crédito. Tem bastante gente querendo, então também é uma coisa que vai ser ali na hora da reunião. O tipo de carta, o valor do crédito. Então aí a gente consegue dar isso para o cliente mais assertivo. Mas assim, a venda, ela ocorre, somos nós consultoras que vamos atrás, você não vai atrás de ninguém, não vai sair da sua casa, não vai precisar entrar em contato com ninguém. A única coisa que nós vamos ter é o aceite ou não. Isso.
quero crédito ou quero vender? Quero vender. Tá bom. Manda um e-mail com os documentos que nós vamos solicitar, assina, né, para poder tirar do seu nome, para passar para outra pessoa. 5 dias o Pix está na sua conta. E gera e. Calma, e pessoal, vai. só falar com o cara, só falar com ele. Tá bombando aí a audiência, né? Calma, que é só. E aquilo que nós olhamos é a história do fim do túnel. Eu consigo ter a previsão do que eu tenho para fazer lá na frente, no caso de pintura de fachada, que nós falamos tanto na fachada, porque eu acho que, né, Luciano, é o item mais caro de manutenção, é a fachada de um condomínio. Não, mas eu acho que da forma que ela falou, de você ter uma garantia, isso já mostra que no contrato dá para fazer isso, né? Eu coloco o contrato lá, acho que nem... E você sabe que eu pensando aqui, uma coisa legal, o Minha Casa Minha Vida hoje, por causa do padrão, depende do padrão dele, os condomínios estão sendo feitos sem estacionamento. Com um planejamento desse, eu compro, se eu tiver a possibilidade, o terreno no entorno do condomínio, pode ser outro, compro o terreno, já é a garantia, e construo com a diferença, eu construo um edifício garagem. Nesse caso eu penso de uma outra forma. Eu acho que o governo deveria começar a ter bom senso na hora de usar o dinheiro do povo, né? Sim. Porque a gente fala de trazer benefícios para as pessoas, mas é um benefício que ela vai ter que pagar. O problema é quando você tem Minha Casa Minha Vida, o cara vai lá te dar um estímulo para você ter de 20, 30 mil reais, que é um dinheiro do governo que você paga imposto, e o cara quer decidir para você o que você vai ter. Isso é errado. Sim. Eu acho isso absurdo. Ele te dá, mas nas condições dele. Não, cara, o problema é que é assim, ó, a gente paga muito imposto no Brasil e eu não posso reclamar da forma que os caras entregam para nós, que é migalha. E aí, quando o cara vai comprar uma casa, o cara não tem o direito de ter uma garagem para comprar um carro. Eu vejo o seguinte, eu vejo hoje as construtoras construindo aqui mesmo, aqui do lado, construíram um condomínio que é sem garagem. Agora é a regra, se é próximo ao metrô, não tem que ter, então, não é aí isso? Eu falo pra vocês, se você passar mal na madrugada, você vai sair, aí você é obrigado a contratar um Uber ou chamar um táxi para te levar. Ou você é obrigado a ir trabalhar todos os dias usando o transporte público que o já nosso está estado dá. Não, mas aí assim, eu sempre falo que o ser humano ele precisa aprender a cobrar o que é dele, o que é certo. Ele vai falar assim, mas aí a escolha é sua. Não, peraí, a escolha não é minha, é um dinheiro que foi do governo, investido para entrar no Minha Casa Minha Vida. Então o governo começa a fazer da forma correta. Você não compra casa sem garagem. Sim. Se você comprar casa sem garagem, é um problema seu, não existe. O cara já faz a casa com entrada, pensando que o cara vai ter um carro, né, entendeu? Então eu acho isso absurdo no Brasil, eu acho que os brasileiros deveriam acordar para a vida. Eu acho que o governo não tem que ficar fornecendo migalha para nós, é um dinheiro nosso, é imposto. A gente não tem asfalto, não tem educação da forma correta, não tem transporte público da forma correta. Nós só pagamos. Entendeu? Porque você fala assim, investe em transporte público, você tem que pagar passagem. É um absurdo a passagem no Brasil hoje. Passagem, sim. Água, luz, imposto, água, luz, é tudo caro aqui. E tudo você paga. Então eu acho injusto. Mas assim, falando da forma que o Anderson falou, daria para o cara pensar na possibilidade. Eu sei que antigamente, lá atrás, quando se pensou em construir edifício, tem locais aí que o edifício tem 50, 60 anos, eles não têm garagem. Não tem. Somente em São Paulo, o centro de São Paulo já não tinha. Lá, não tem. Você entendeu? Mas aí a condição era outra. Mas o cara comprava um apartamento Ele gigantesco. comprava o apartamento, mas ele podia estacionar na rua dele. Sim. Não tinha problema, não tinha os assaltos que tem hoje. É um outro mundo. Por isso que eu tô falando. O governo dá migalhas. Então o governo tem que começar a pensar na possibilidade de segurança da pessoa. Hoje pensando em morar em São Paulo, eu não teria coragem de morar num prédio que não tem um estacionamento para me colocar um carro. Eu já não gosto de pegar Uber de madrugada. Sim. Você não sabe quem tá dentro do carro. Sim. Você entendeu? E fora o que acontece em São Paulo, essas coisas que vem acontecendo de madrugada, é absurdo. Então você não tem garantia de nada. E aí o cara quer tirar para você. A gente tá falando aqui de ter uma situação que você possa mostrar para o morador que você tem condições.
né, de escolher o que você quer. Sim. Né? Você imagina numa assembleia, a gente fazer uma assembleia e falar assim, ó, a gente tem várias possibilidades de a gente fazer esse rateio. E agora a gente tem a possibilidade de fazer um consórcio. Valor mínimo, contemplou, não vamos usar agora, vamos guardar o dinheiro, ou dá para fazer várias coisas, o dinheiro tá lá. Você concorda? É diferente. A gente tá fazendo uma coisa que é justa, que é o que o governo deveria fazer. Sim. Fala, tudo bem, eu vou construir a casa aqui sem coisa, mas eu vou construir também num padrão que seja acessível pro bolso da pessoa que tenha garagem. Mas aí não é complicado, né? Cada 100 mil é menos que R$400 de investimento por mês. Isso é legal. Tá vendo? Então, aí você pensa na situação. Hoje você tem empresas privadas pensando de uma forma que o governo deveria pensar. Entendeu? Mas de novo, a iniciativa privada sempre sai na frente do governo. Eu faço palestra em empresas para ir tentando abrir a mente do pessoal. Que é a história da cultura financeira, que é o que nós não temos. O nosso intuito é levar isso para as pessoas. Todo mundo tem capacidade, condições e direito de ter uma casa, de ter um carro, de ter seus investimentos. Você deixa um investimento no banco, quando você vai resgatar, ele já vem com uma fatia a menos, Sim. porque tem o imposto. Sim. Hoje em dia, você vai fazer uma compra, você vai parcelar no seu cartão de crédito. Passou de 3 vezes, tem os juros da maquininha. Então, hoje a gente paga juros em tudo. Você vê, o CLT hoje, se ele ganhar hoje, dependendo do valor, eles estão cobrando imposto dos 40%. Sim. Que é o adiantamento. Estão cobrando imposto, os 27% agora é do adiantamento. E uma parte do valor do pagamento. Então, os caras estão ganhando, mordendo 2 vezes. Você entendeu? Então, como é que a gente vai trazer um conforto para essas pessoas que moram em condomínio? Porque condomínio você vai pagar pro resto da vida. Não adianta. Não adianta reclamar. Ou você vende e sai, mas você vai pagar pro resto da vida. A casa, o cara deixa de pagar imposto e negocia. Sim. Ou você deixa sem lavar o seu quintal, ou você vai e lava. O condomínio não tem essa opção. Você precisa de alguém limpando. Sim. Alguém olhando a sua portaria. As manutenções. Você quer ver uma coisa que eu vi esses dias? Eu fui na prefeitura para acertar algumas coisas lá do imposto, né? Que veio errado. E aí cheguei lá, tinha uma galera lá reclamando porque não tava pagando imposto, que eles não pagaram imposto, aí veio a carta, né? Agora a prefeitura tá, mandando pro cartório. Sim. Aí vai pro cartório e vai pra você. Antigamente não fazia isso. A prefeitura mandava uma carta, você tinha uma dívida. Vinha no correio. E ficava lá. Agora eles estão mandando isso, então suja o CPF da pessoa. E aí eu vi, Anderson, que a galera tava numa briga do caramba, com foto e tudo dentro da prefeitura. Eu falei assim, então, eu pago imposto pra ter um asfalto na rua, pra ter um buraco na frente de casa e já tem anos. Vocês não arrumam? Eu vou pagar imposto pra quê? Então, esse é o problema do Brasil, é assim, eu ouvi uma coisa, esses dias eu tava assistindo, né? E ele falou uma coisa que é verdade. Na época, sobre a cobrança que é o imposto, né? Tava falando do veículo, o imposto do veículo, sobre o veículo. Era uma taxa que você pagava, e taxa, você tem que direcionar ela para fazer algo, para manutenção. Sim. Imposto não. A forma que o governo faz, não. Você junta todos os impostos. Você usa pro que você quer e do jeito que você quer. Isso não é falado pro brasileiro. Não, mas o que nós olhamos é assim, você vai em outros países, há países que cobram até mais impostos, só que o retorno para a população é imediata. Sim. Ela tem boas escolas, boa saúde, bom transporte, boas vias e tal. No nosso caso, não. Pagamos paga-se uma fábula, mas para manter penduricários e assistencialismos. Não é para fazer o que tem que ser feito. E aí ficamos nessa ciranda doida que dá a impressão de que nós só estamos pagando e não tem a volta, né? Não tem retorno. Eles estão bem moderninhos, né? Porque agora eles passam de drone em cima do seu condomínio, então dependendo se a pessoa fechou uma sacada, deu uma avançadinha, ou a parte de cima, rooftop, essas coisas, aí já vem a autuação, porque você construiu uma área sem informar a prefeitura. Então, só tira. Eu acho que a maior frustração do contribuinte é essa. E aí pior, só descobriu tira. que o dinheiro foi da Demicon, que o cara foi lá. Não.
Não, mas a gente brinca aqui, a gente fala isso, a gente tenta trazer sempre conteúdo e melhoria pro pessoal que assiste o Em Questão, né? E não só eles, todo mundo, né? De condomínio, mas a gente fala que é ruim, né? Porque, querendo ou não, a empresa privada tá fazendo o que o governo deveria fazer. Sim. Né? Eles movimentam bilhões, porque é o nosso dinheiro de impostos, né? Um dinheiro limpo que eles recebem, e aí é só cagada em cima de cagada. Sim. Né? Eu, absurdamente, eu converso muito com o Anderson, quando a gente pega esses apartamentos hoje, de 37 metros quadrados, de 34, eu acho isso absurdo. Pequeno. Eu acho isso, tipo assim, quando, eu vou falar assim, quando não tem investimento do governo, quando é a construtora que faz, aí tudo certo, ela está investindo o dinheiro dela, ela vai fazer daquele padrão que ela quer. Compra quem quer, né? Exato. Eu só fico de boca aberta porque, assim, se você pega um dinheiro do povo para fazer investimento nesse sentido, você não pode escolher. Você Sim. não pode você não tem escolha. Não. Dá o mínimo, né? Você tem escolha. Sim. Ó, galera, esse é o mesmo, é o preço que tem para ter. Esse aqui você só vai subir um pouquinho porque a gente colocou vaga de garagem. Ah, não, incentivo. Não, hoje não vai ter porque agora a gente tem trem e metrô. Trem e metrô não trabalha 24 horas. Sim. Sim. Você vai depender como? E aí vende como facilidade do empreendimento. Não, mas isso não é do empreendimento. Aí você imagina o cara que roda, que sai na madrugada ou que faz alguma coisa de madrugada, tem que ficar pagando. Ele compra um apartamento, mas aí assim, vai falar assim, a escolha é dele, mas tudo bem. O cara vai fazer uma conta na ponta do lápis que ele usa o Uber de madrugada, o cara tá pagando um absurdo. Porque o brasileiro não costuma fazer conta. Não. Ele vai assim, eu preciso de um carro. É esse carro que eu quero, eu vou fazer isso. Aí paga 2, 3 carros. Eu preciso de uma casa, agora eu vou casar, preciso de uma casa. Não faz conta. Se você começar agora, eu fiz a minha irmã tem 25 anos, você vai fazer. Mas eu não sei. Quando contemplar, a gente decide o que faz. Você vai fazer. Então, assim, é legal cultural. Isso. Mas é questão de ter alguém, né? Você tem, eu conheço amigos que o pai era pão duro e o cara ficou pão duro. Então, pelo menos ainda guarda dinheiro. E quem não é? Sim, que é a maioria. Sim. Não, como que tá a taxa? Não sei, tá mais de 60%. 70% da população endividada. Olha isso. Ou com cartão de crédito, ou com empréstimo bancário. Fora, deu não sei quantas mil empresas aí pedindo ajuda. Sim, mas é a situação. Quando você sobretaxa, você não vai aguentar. Agora o que está em voga é a tal do 6 por 1, 6 por 1, 6 por 1, 6 por 1. Tá, mas e o custo disso? Quem vai pagar? O condomínio vai ter um custo nós, maior. para condomínios, vamos ter um custo mas maior. é bom a gente falar aqui na tela, falar o seguinte para os governantes, que é para eles pararem de ficar de olho em condomínio, que a verba não é para ganhar dinheiro, não. A verba é para manutenção. É assim, tudo que sobe, o problema do síndico é o seguinte, o síndico, todo mundo fala que ele é um prefeito. Só que o prefeito não dá conta do que ele faz. Não dá. O cara falar para mim que a gente tem que abrir tudo que a gente gastou, falar que tá lá no portal que tá certo, não tá. Não existe, porque o cara não dá conta de tudo que ele faz. E nós não, é diferente, você tem que dar conta de tudo. Então você imagina ter que explicar para um morador que a cota condominial dele subiu porque o imposto subiu. Sim. E aí ele vai falar para você assim, a gente fala direto, vai falar para você assim, mas o valor que você tá querendo subir da cota, eu não tive no meu salário. Eu falei, cara... É que o que vocês têm que entender é o seguinte, a inflação, vocês não acompanham a inflação. Sim. Aqui no Brasil nunca acompanhou. Nunca acompanhou a inflação. Né? E aí assim, a inflação come o nosso dinheiro. E aí quando você vai ver o que aumenta dos produtos, uma caneca hoje, ela não aumenta 5%, ela aumenta 10%, 15%, 20%, 30%. É isso que é absurdo. Aí o pessoal pode falar, mas vocês não defendem a escala 6 por 1? Se fosse pelo sentido do trabalhador, do ser humano, de preservar o descanso e tal da pessoa, isso é válido. Seria super a favor, mas o intuito que está sendo feito... Não é para o benefício. Entendeu? Olha, eu vou falar para você que isso é a uma narrativa polêmica, é bonita. E eu vou falar que eu trabalho em escala 6 por 1 e não queria parar de trabalhar 6 por 1. Eu acho que isso não mudou minha vida. Eu ainda consigo fazer outras coisas. Trabalho 6 por 1 e a empresa ainda com um olhar... Porque assim... A questão, as pessoas têm que entender o seguinte, a questão de um contrato de trabalho é você e o empregado, o empregador.
Não é o governo que tem que tratar isso. O governo tem que tratar de leis que vai beneficiar os dois. Agora, você faz um negócio desse, você vê que, assim, tem profissão aí que já tá acabando. Você não tem mais essa molecada pensando em trabalhar. Toda a facilidade que eles tiveram, a gente não teve na nossa época. Eu tive que carregar concreto nas costas, tijolo nas costas, areia, vender as coisas. Não. E, cara, isso me formou uma pessoa melhor. Agora, você vê essa molecada, o dia inteiro na televisão, celular, e aí... É o digital, né? Não quero trabalhar 6x1. E o 12x36? A empresa, 12x36 é pior que 6x1. Não, mas eu tenho um dia de folga. Faz uma viagem. Tenta fazer uma viagem. Sim. Tenta marcar um final de semana. Aí vão para a escala 12x36. Você entendeu? Vão querer dizer que o 12x36 tem que mudar. Eu preciso ter uma folga no final de semana. E aí, como é que vai ficar isso? Isso vai virar um bolo de neve? Sim. Porque explicar o que eu tô trazendo de benefício pro trabalhador é fácil. E o negativo? Nesse caso dos condomínios, as terceirizadas vão suprir isso ou você vai ter que dispor de dinheiro? Não. Na verdade, no caso dos condomínios, ontem eu tive uma reunião com uma terceirizada que atende um dos nossos condomínios, ele deixou muito claro. A portaria, ela vai, o que nós temos hoje, a portaria vai funcionar, tô falando daquele trabalhador que antes trabalhava de segunda a sábado, folgava domingo, ou depende da sua escala, hoje não. Ele vai, agora, promulgando tudo, ele vai trabalhar de segunda a sexta, eu vou ter que contratar uma pessoa para suprir o sábado e o domingo. As 4 horas que se perdeu. Como esse cara, obrigatoriamente pelo sindicato, ele tem o piso que é o mesmo do outro. Então, assim, o condomínio vai ser obrigado a aumentar o custo do contrato e colocar mais uma pessoa. Aí você Ou vê um seja, absurdo. você acabou... vai ter mais emprego. Você tem dificuldade hoje de empregar. Mas você, na verdade, você vai aumentar, depende do caso, né, Luciano? A escala, você dobra o valor do contrato. E aí eu pergunto, daí que nós estamos falando aqui, você tem o condomínio lá, Minha Casa Minha Vida, que o cara conseguiu o apartamentozinho dele, pequeno, sem garagem, mas ele tem lá o custinho dele. Como é que nós, gestores de condomínio, vai chegar e vai falar, olha, nós vamos ter que subir, né, Luciano, 8%, 10%, 12%. Anderson, mas não é tudo isso. Sim, é tudo isso se o condomínio for pequeno. Se eu tiver condomínios grandes, eu consigo que em vez de ser 12, ser menos. Mas não é sempre isso. Como é que nós tratamos isso, né, Luciano? Não tem como. Aí, eu falo, é bonito o discurso, mas quem paga isso? Porque eles colocam muito, né, Luciano, que as empresas, tá bom, o condomínio, que são 300 mil condomínios, são empresas, e aí? Você sabe que é uma realidade o seguinte, não é de direita e esquerda, não vamos falar de política, mas não é de direita e esquerda, é questão de bom senso. Tudo que é aprovado pela direita e pela esquerda, se tiver errado, tem que ser questionado. O problema é que as pessoas, elas querem folga. A gente trabalha numa empresa, eu trabalho numa empresa grande, e a gente se viu o seguinte, foi diminuindo o funcionário. Foi diminuindo. Só que as cobranças foram aumentando. Você entendeu? Hoje você tem gente fazendo 3, 4, 5 trabalhos dentro de uma empresa que o cara pede para ele ficar até além do prazo para colocar ele de banco de hora. Isso é absurdo. Você entendeu? Isso eles não pensaram. Então quer dizer o seguinte, o cara não vai ter condições mais de fazer um trabalho por fora, ganhar mais, né, ou fazer uma hora extra porque não paga, mas vai diminuir a carga horária do cara para pagar mais para ele. E os empresários, fica onde? E as pessoas, como é que vai pagar? Porque imposto não diminuiu, aumentou, né? Isso é ruim. Então, qual é o benefício que eu trago? São essas coisas que vocês trazem novas para o condomínio. Que assim, que ainda não tem um olhar crítico desses caras, porque a hora que começar a olhar, porque parece que é assim, uma coisa que beneficia o povo, se não me beneficia no governo, eu preciso pensar em alguma coisa para coletar. Você vê agora, vou falar um erro do governo. Foi lá e taxou as buzinhas da Shen, que a maioria dos nossos moradores de condomínio comprava, ficaram putaço. Só faltou chamar o síndico lá no maioria.
mas é verdade. Tudo que acontece em condomínio, o síndico tem que estar lá. Tem que responder. Só faltou... Você sabe disso. Sim. Qualquer coisinha. E aí no eleitoral, no ano eleitoral, vamos tirar. Então. Aí ele ganha e quando ele assumir de novo, volta. Foi uma coisa errada do meu ministro, cara. Uma coisa errada do seu ministro? Não, foi feito o acordo e você bateu o martelo. Você sabe o que você mexe quando você mexe com a população, isso é ruim. Quando você traz algum benefício, eu vou falar para você, é um benefício muito legal isso. É uma coisa muito legal para condomínio, para nós que tem o entendimento, que está à frente disso, que acompanha isso, que traz isso como uma solução. Mas para você colocar isso na cabeça de uma pessoa que já sofre, é difícil. Por isso que eu sempre me disponho a fazer a reunião. Sim. Porque a gente que está dentro, a gente consegue mostrar para a pessoa. A parceria, Thaís, a parceria não é, como eu falei, não é mais o síndico com as empresas. É as empresas com o síndico. Não é o síndico mais com as empresas, nem a empresa com o síndico, é a empresa com os moradores. Com os moradores. Por isso que quando você participa de uma assembleia, é você falando pro morador. Você tá trazendo a informação, entendeu? E aquilo quando você passa para eles, é o que realmente eles vão entender. Falar assim, não, realmente, vamos trabalhar dessa forma. Então, você vê, a gente passa por situação que eu não tô indo para Brasília para sentar lá em Brasília, mas você tem muita coisa. Hoje eu tive que trazer aqui, coisa que os condomínios, os podcasts hoje que tem de condomínio não fazia. O cara tá tendo que trazer hoje um especialista em imposto de renda, em essa situação fiscal, para mostrar pro morador que isso vai mudar os condomínios. Sim. E vai aumentar as cotas. Aí, é o síndico que não fez direito o trabalho dele? Não, é o custo geral. Eu fiz um exemplo aqui, teve que falar assim, o que tem a ver o exemplo do café? Eu falei assim, vocês têm que entender o seguinte, o café era 9, passou a ser 20, de 20 passou a ser 50, 40 e poucos reais a gente já pagou num pote de café. Sabe quantos % aquilo aumentou? Mais de 100. É isso que vocês não entendem. Quando a gente fala de cota condominial, quando chega a aumentar, tem que aumentar 10, 15%, não é porque a gente tá querendo pegar dinheiro. É porque, literalmente, você fala de cota, o Anderson coloca o seguinte, o que teve de emergencial dentro do condomínio durante esse ano? Qual foi o dinheiro que eu tive que gastar fora da emergencial e que isso trouxe uma desoneração no caixa? Sim. Né? Então, isso é ruim. Porque as pessoas entendem o seguinte, o condomínio nunca vai dar problema. Dá. Todo dia o condomínio dá um problema. E todo dia tem uma novidade. É impressionante o negócio. Então você se planejando antes, sim, você evita essa situação de chegar muitas vezes. Eu tenho casos que eu fui, conversei com a pessoa, não quero. Agora o condomínio está lá praticamente vivendo para pagar as contas necessárias. E vai acontecer assim, né? Você pode vir fazer uma reunião com a gente vai querer sim, tá bom, vamos. Porque às vezes a pessoa tem que sentir na pele para aderir determinadas coisas. Sim, às vezes eu chego na reunião, apresento, a pessoa fala, mas isso demora muito. Mas a obra não é agora. A gente está se precavendo pro demorar muito. Sim. Então, assim, é um trabalho minucioso, mas com jeitinho a gente consegue entrar na cabeça da pessoa, porque, assim, é um entrar na cabeça do bem. Eu costumo... Aí a pessoa fala assim, mas eu já tenho muita dívida, o consórcio vai ser mais uma, o consórcio é aquele seu boletinho do bem. É mais fácil você receber o seu salário e pôr mais um boleto no meio, porque brasileiro é acostumado a pagar boleto, do que você separar esse valor na poupança. Primeiro aperto, você vai lá e puxa da poupança. O consórcio, ele te traz essa segurança, ele protege o dinheiro. Então você só vai mexer quando for para fazer o seu objetivo. Falar que nem os baianos, lá ele. Lá ele. Não, mas o brasileiro é assim mesmo. O brasileiro, ele é imediato, né? Não é uma coisa assim de... Tem que construir. Tem que fazer. Ele tem que imediato, construir. Não tem... Eu acho que a construção é a única forma que nós temos. Não adianta. Não dá para ser estralar de dedos. Não dá porque nós não recebemos no estralar de dedos, né? Nós demoramos. Vai ter o novo Silvio Santos, a Demicon. Vai jogar aviãozinho assim.
Vamos fazer essa plateia, um monte de síndicos. Nós vamos, vem cá, pelo amor de Deus, vem me ajuda aí. R$100. Silvio Ademicon. Não, mas brincadeiras à parte, é bem legal isso. Eu acho que isso ajuda demais. Traz um conforto, é o novo remédio do síndico, é o novo calmante para esse tipo de coisa, porque assim, você fala de empréstimo, mas, cara, você vê, a gente tem condomínio que tem empréstimo que o cara, ele vai lá, você pegou 600 mil, vão pagar 1 milhão. Cara, tem que fazer. Eu precisava imediatamente. Imediatamente, você entendeu? Mas assim, olhando da forma que ela falou, você consegue. Faz lá, dá uma segurada, pega um valor a mais e dá como... Sim. Né? Porque aí a gente também vai... É uma coisa emergencial, você precisa disso mais rápido, aí eu vou precisar que o síndico faça a parte dele. Sim. Vamos fazer aqui um planejamento, ó, você vai pagar o seu consórcio de tanto, mas você vai se dispor a separar do seu caixa tanto. Com isso, dentro de tantos meses, a gente consegue dar uma acelerada aí na sua contemplação. Quando existe a estratégia, aí não depende só da consultora, depende do outro lado. Sim. Pessoal, aí é formado em contabilidade. Já sabe o que tá falando. Sabe o que tá falando. Então não é uma pessoa que entrou que não teve essa noção do que está acontecendo, buscou essa informação. Tem ela como uma pessoa física para dizer o que ela fez sobre o consórcio, né, Thaís? Sim. E eu acho que isso é bem legal. Eu sempre falo... quando eu vou passar no médico, o médico fala, você tem que passar com a nutricionista. Aí eu vou passar, ela fala, mas doutora, a nutricionista falou pra me emagrecer, mas ela tá gordinha, e aí, como é que eu faço? Né? A credibilidade, né? A gente se espelha na pessoa, né? Exato, na pessoa, né? É a notoriedade. Se ela não consegue pra ela vai querer o que pra mim? Entendeu? Então, é basicamente isso, né? Então a gente fala que o olhar do ser humano é visão. Sim. Ele é o espelho. Ele quer ver. Se você tem que ser o espelho para poder dar o exemplo para ele que isso funciona. E assim, eu falo com propriedade que eu sou cliente do produto que eu vendo. Compramos a nossa casa, nosso carro, temos os nossos investimentos, eu acredito. Então você é a usuária, você é a... Vamos ver se ela tá boa. Faz uma propaganda da Demicon. Quero ver você falar para, tipo assim, você escolha consegue fazer? Por que escolher a Demicon? Sim. Vamos lá, vamos aqui. Vamos lá, na câmera ali, na câmera. Por que escolher? Vamos lá. Sem rir, pode rir. Séria. Vamos lá, a Demicon está há 35 anos no mercado, é pioneira no mercado na carta de consórcio imobiliário, né? É uma empresa familiar. Hoje nós temos aí como parte societária da nossa empresa nada mais, nada menos que o Roberto Justus. Ele não iria investir em algo que não funciona. Patrocinamos o São Paulo, o Flamengo, né? Patrocinamos o Big Brother, estamos na Stock Car, no tênis, no Open Tênis e em parceria com algumas empresas, né? Rodobens, né? Os consórcios assim, grandes marcas, a Demicon está por trás. Tá vendo? Ô Justus, vem aqui pra gente conversar sobre a Isso aí, olha só, né? Aí, tá vendo? Trouxe pra falar da Demicon. Ele trouxe bastante recurso pra gente. Isso é legal, isso é muito legal, né? É uma coisa séria, é uma coisa que funciona, é aquilo que falo. Algo que é inovador e funciona, ele vai ter aderência e ele vai, não adianta. Se você olhar hoje, se você andar por São Paulo e você começar a pegar pessoas que cuidam de alguma coisa, de algum comércio, você vai ter uma ideia que consiga melhorar isso. O mal, como eu falei, o mal do governo é não ouvir o povo. O mal do governo é ser imediatista. O governo faz o povo ser imediatista e o governo é imediatista, que é as coisas a longo prazo, porque beneficia uma parcela da população, beneficia metade, não, tem que beneficiar todos. Sim. Se for metade do coisa, não tem como. Sim. Né? Então a gente vê que tem muito lugar aí sangrando que são coisas fáceis de resolver, né? São coisas de sentar, ouvir, você conversar. Às vezes você tem pessoas aí, hoje eu falo pra você que ainda a gente fala de Minha Casa Minha Vida, fala de comprar isso, mas você tem situações aí que se você sentar com a população, às vezes não é nem falta de dinheiro. Sim. Porque sabe por que eu falo? Você deixa invadir um terreno, dá um ano, você tem casa lá já construída. Às vezes não é nem por falta disso.
é falta de atenção mesmo, do apoio, Do conhecimento, de Sim. fazer aquilo resolver. Né? É assim. Entendeu? Então, por isso que a gente fala. As empresas hoje, elas trabalham em prol para melhorar, não é só. E assim, fala, poxa, mas você tá falando de empréstimo, eu vou ter que pagar, cara. Vai no banco. Tenta fazer um empréstimo num valor considerável para você ver o quanto que o banco vai te cobrar. Um valor assim que eu tenho em mente, uma casa de 400 mil. Ó, que legal. Na Demicon vai sair ali 496. Né, o final, com a taxa administrativa. Muito menos. No banco, mais de 1 milhão. Sim. Olha a diferença. E parcela. A parcela base. é menor do que a do banco, do que a do financiamento, e o prazo é menor. Muita gente usa do consórcio para quitar um financiamento que já está em andamento. Sim. Aí, ó. Tá Você vendo? tá vendo? Porque Estratégia. é muito mais barato. É estratégia. É muito mais barato. É absurdo, porque você. Aí assim, a pessoa acaba. E eu acho que, no seu caso, no caso de vocês, daria para usar o fundo de garantia? Como um. Tem como usar. Eu acabei de. Tá acabando o programa, eu tive que fazer a pergunta. Aí justo Eu lembrei agora. Porque assim, dá pra usar? Dá. Ixi, eu vou até desligar o celular, bicho, que vai ter de nego que. Não, vamos. A gente precisa sentar com o cliente, ver o que ele Estratégia, precisa, de novo. e aí a gente monta a estratégia, mas existe a possibilidade sim. Olha que legal. Foi Olha a que última. doido. Eu falei, cara, tem alguma coisa pra perguntar daqui? Sim. As perguntas. Olha, tá vendo, pessoal? Isso é legal. Então, não tem o que falar, né? Eu acho que já quiserem mais detalhes, procurar a Thaís, né, de Góis. Thaís, sua sócia é. Thaís de Góis e Tayla de Góis. Ó, Tayla de Góis. Elas já. Quase praticamente o mesmo nome, só o L. Isso. Tayla. Tayla de Góis. Pessoal, a Thaís está aqui, consultora financeira da Demicon, né? Uma empresa aí que está vindo para o mercado ajudando. Uma ideia muito legal que ela teve para ajudar Sim. os condomínios. E isso ajuda tanto na implantação, porque a implantação a gente sempre falou aqui que eu e o Anderson, que implantação é um marco muito difícil durante 2 anos aí. E né? tem que ser especialista, gente. Não é Porque brincadeira. a cota condominial ela vai ser gradativamente aumentada por conta de manutenção, por conta de quantidade de morador, né? Mas a construtora não paga? Ela paga. Só que se ela tiver uma grande quantidade de unidades ainda fechada, é como a gente falou, é um investimento. Então ela vai pagar atrasado porque ela tem que tirar isso do investimento. Porque ela deve ter outras obras, né? Sim. Então a gente tem esse problema, né, Anderson? Sim. Mas não que ela não pague, ela paga. Você tem construtora que tem verba aí disponível para o condomínio, mas é aquele negócio. E aí quando começa a vir para a mão do morador, é onde que a gente tem aquele grande problema. Aumentar a cota, quanto por cento, mas aumentou, mas meu salário aumentou, então a gente tem esses detalhes. E aí depois de 5 anos, vem a manutenção de fachada. Sim. Né? Se dependendo hoje, vou falar para vocês que existe vários tipos de construção e vários reparos de fachada. Você tem acabamento em fachada, você tem acabamento que é limpeza e impermeabilização. E aí são outros valores, são eles vão colocados somando. lá referente à manutenção conforme a construção. E a administradora a construtora que coloca isso. Os prazos, então, né? Os prazos. Então você tem lavagem e impermeabilização, é barato. Barato. Né? Não é caro. Quando você começa a ter que fazer reparo, já é mais caro. Então dá E pra a você... pintura, então, putz, aí Não, já... lembrando uma dica para vocês, tá, pessoal? Antes de vocês contratarem a empresa, para quem não é engenheiro, vai fazer uma carta de crédito com ela, mas já contempla uma empresa para acompanhar a obra da empresa Para que você tirar contratou, para tirar isso das exato. suas costas. Né? Então Melhor. já contempla isso, porque isso ajuda muito o condomínio, tanto com o material que o cara está usando e na garantia e quem você está contratando. Sim. Né? Que pena que acabou, né? Daqui a pouco eu vou ter que desligar o celular aqui. É que tá bombando aqui, o pessoal quer. Estão ligando. E dizer que as portas estarão aqui abertas para você. Muito legal. E vamos chamar isso. de novo. Vamos chamar de novo, vamos conversar fora para a gente poder trazer isso para os condomínios, né? Sim. Fazer uma assembleia e mostrar para eles que realmente tem como eles trabalharem isso e ficar tranquilo
Ela falou, não, tem uma carta. Ou o condomínio não tem, não, tudo bem, para ficar tranquilo. A gente tem uma carta de crédito, já vai fazer, já contratou a empresa, já tá tudo certo para dar andamento na obra. Certo. Você pode até contratar. Tem empresa que eu acho que vai entrar nesse mesmo esquema, né? Eu acho que a empresa vai procurar. Ah, não, fez contrato com a Demicon? Tudo certo. Então vamos lá, já tá tudo certo, dá uma entrada, vai receber o dinheiro, a gente paga quando for contemplado. Né? É isso aí. Então, e basicamente. Thaís, seja bem-vinda. As portas estarão sempre abertas para você aqui. Obrigada. Pra ter certeza que a gente vai ter muito negócio aí pela frente. E dizer que o programa foi sensacional. Hoje eu acho Hoje que nós tem muita coisa extrapolamos pra aí. falar. Até brinquei aí, você vai virar corte. Né? Falar que o síndico tá piscando, que ele tá passando mal, mas é sempre por conta disso. Financeiro, quando começa a cair é onde tem que chamar a assembleia, aí ele fala, agora ferrou. Sim. Agora ferrou. Agora lascou. Agora lascou. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, porque é o que eu falei para vocês. Não é só o produto consórcio, mas é conscientizar as pessoas de que a gente trabalha para o nosso dinheiro voltar para a gente. Sim. E não para ficar em juros, em banco e nada disso. Não, com certeza. Então eu nosso. agradeço essa oportunidade, porque o nosso maior trabalho, meu e da Tayla, é conscientizar as pessoas e mostrar que todo mundo é possível de conquistar aquilo que quer. Sai, pessoal, vai de Ademicon que o negócio vai funcionar. Vai. Como diz o Oscar Schmidt, o Oscar não, o Tadeu Schmidt, Tadeu né? Schmidt. Lógico que dá, não é, Rogério? Lógico que dá. Lógico que dá. Não, então, cara, muito legal. Aproveitar para agradecer você que está nos assistindo. Muito obrigado. Você que se inscreveu, que curtiu, compartilhou, apertou o sininho. E você, Alecrim, que está precisando de um dinheirinho, que ainda não se inscreveu. Se não se inscrever, não vai ter empréstimo do Ademicon, não. Esquece aí. Não vai fazer carta de crédito lá, não. Né, Anderson? Sim. Tem que se inscrever no canal. Não, brincadeiras à parte. Se inscreva, curta, compartilha, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cash, tá? Queria agradecer aos nossos apoiadores, a CBR Certificadora Legal, a G5M, Casa de Bomba São Paulo, Enzino Bombas, Grupo Cieta, ABEI, Diman Bomba, Premier Piscina, Especial Condomínios, Especial Imóveis, Bela Telha, Pegou Marketing, o melhor mercado do Brasil, melhor mercado do Brasil, Schneider Segurança, Migrado Soluções e Eficiência, Meu Setor Contábil, Esperança Animal e Laquiato Pet Store, pessoal. É isso aí. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, do Em Questão. pessoal. Tchau, tchau.